Fala galera, vou explicar para vocês como gerenciar o banco de dados no Odoo. Primeira coisa que vocês têm que entender é que parte dos dados vão estar salvos no banco de dados Postgres e a outra parte, que seriam os arquivos anexos, estão salvos no disco. Então isso é para evitar ter um banco de dados muito grande e também facilitar determinadas operações de leitura com relação, por exemplo, a arquivos CSS, arquivos JavaScript, entre outros arquivos maiores. Tá? Então, quando você vai fazer um backup do banco de dados do Odoo, você utiliza a interface de dados, a interface do sistema para fazer isso, ou você tem que fazer uma série de operações que eu vou explicar, até porque às vezes você não tem acesso total à interface. Então, vamos começar pelo mais simples aqui, que é a utilização da interface de gerenciamento do banco de dados. Então, vamos ligar o Odoo e mostrar um pouco dessa interface, que ela está sempre acessível por esse link, ok? Bom, vamos lá. Então, vou entrar no nosso projeto. Ativar o Virtual Env. E eu vou inicializar o Odoo. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender, tem essa opção aqui de selecionar o banco de dados, né? Você pode ter vários bancos na mesma URL e essa interface de gerenciamento de banco de dados. Bom, essa interface ela só vai estar acessível caso o parâmetro de configuração o listDB esteja true. Se a gente colocar ele para falso aqui, por exemplo, subir novamente o sistema, olha, a gente não vai conseguir acessar mais essa rota. Ó. Então, às vezes, por questões de segurança, você mantém esta URL desabilitada e aí você tem que fazer os procedimentos manuais via terminal para fazer um backup, por exemplo. Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar para vocês conseguirem realmente acessar essa URL é ter o listDB como true. Agora já está disponível. E aqui você tem uma série de opções, né? Por exemplo, eu posso duplicar esse banco de dados teste e colocando um nome, por exemplo, teste 2. Ops, teste 2 existe. Teste 3. Essa operação geralmente é bem rápida, né? Porque ela vai utilizar o comando de template do Postgres e fazer uma cópia dos arquivos anexos localmente. Então, além disso, quando você vai fazer o backup, por exemplo, você tem duas opções. Eu quero o arquivo zip. Esse arquivo zip, ele vai ser, vou até abrir aqui para vocês verem. Ele é um arquivo que tem a parte do SQL, né, que você conseguiria restaurar tranquilamente no Postgres, e o File Store, que são os arquivos anexos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Bom, e a opção, né, de fazer somente o dump sem o File Store, ele vai te retornar um arquivo do banco compactado. Okay?
você pode restaurar com certos comandos. E aí, o que mais de interessante aqui que você tem? Você tem essa opção de trocar o password master. Então, eu vou colocar Camille aqui, por exemplo. O que isso fez pra gente, né? Ao alterar esse password, ele fez uma alteração aqui no nosso arquivo de configuração, trocando, né? Colocando esse password aqui em hash. Mas se você quiser colocar uma senha segura aqui, você também pode, por exemplo, admin, troquei a senha padrão. Agora, por exemplo, para que eu consiga duplicar um banco de dados, ele vai pedir a senha de administração. Okay? Então, quando você está com um ambiente de nuvem, é sempre recomendado que você coloque uma senha aí bem segura nessa configuração, ok? Bom, e aí você tem a opção, né, de fazer o backup, que eu já expliquei, duplicar e deletar o banco de dados, não tem muito segredo. Precisa da senha também. Para criar um novo banco de dados, tem que ficar bem atento às seguintes questões. Né? Esse vai ser o login do usuário de mim, esse e-mail. Não necessariamente você precisa realmente colocar um e-mail. O telefone também não é necessário. A linguagem, eu sempre costumo deixar em inglês, porque ela condiz com o código, então se você quer procurar alguma coisa no código, vale a pena que o admin sempre esteja em inglês. E o país eu evito colocar porque determinados países eles instalam algumas configurações já automaticamente. E isso, a não ser que você tenha muita certeza que você precisa disso, vale a pena você fazer essa configuração manualmente de forma prévia. E os dados de demonstração, quando você quer criar um banco de dados de teste, vale a pena você já utilizar os dados de demonstração, porque aí você não precisa cadastrar empresa, não precisa cadastrar nada, já vem tudo cadastrado, inclusive alguns usuários, usuário de portal e usuário de tema. Pessoal, nessa segunda parte eu vou explicar para vocês como fazer o backup do banco de dados de forma completa através da linha de comando quando a interface de backup não estiver disponível. Então, o primeiro comando que a gente precisa aprender é o pgdump. O pgdump é um comando do Postgres que facilita o transporte de banco de dados de um lugar para o outro. Então, esse comando em específico ele devolve para a gente um arquivo compactado, né? Bem interessante, reduz um pouco o tamanho do banco de dados e é bem simples de usar. O nome do banco de dados, seta de maior, o nome do arquivo .dump, sempre sem esquecer desses dois parâmetros "-fc", que fazem a compactação em si. Então, por exemplo, pgdump "-fc", teste 4, seta de maior, teste 4.dump. Feito isso, esse já é um arquivo compactado do banco de dados. O que a gente precisa agora realmente é restaurar o arquivo em si. Bom, para restaurar tem alguns detalhes bem importantes. A primeira coisa é que nem sempre você vai estar restaurando esse banco de dados na mesma instância, no mesmo servidor de banco de dados que você fez o backup. Então, esse servidor novo ele pode ter usuários, pode ter regras diferentes. Então, é bem importante você ficar atento a essas questões. Então,
Sempre quando você for restaurar num outro lugar, você tem que, de cara, né? É importante especificar se o usuário que você vai estar restaurando é diferente do usuário que você está criando banco de dados. Às vezes você está como usuário Postgres, mas você quer restaurar para o seu usuário, por exemplo. Então, você pode especificar explicitamente quem será o dono do banco de dados. Na sequência, vem o comando pd restore, que é sempre importante você colocar esses dois parâmetros. Bom, o primeiro parâmetro no owner, ele vai pular a parte de restauração dos donos dos objetos que vem junto com o dump. Tá? Então, por exemplo, se no servidor que você fez o backup o nome do post, sei lá, o nome do usuário do post seja, por exemplo, o nome do cliente, na sua máquina de desenvolvimento, muito provavelmente não vai ser o mesmo nome, o mesmo nome. Então, você aplica o now-owner para ele não aplicar essas restaurações. E, além disso, você coloca o segundo parâmetro, que é o role, colocando o seu nome de usuário, para que depois que ele restaurar o banco, ele dê todas as permissões para o seu usuário. Então, vamos fazer esse procedimento agora. Perdão, utilizei primeiro, né? Menos role igual a milhão. Teste instalação. Level. G restore menos no owner menos road igual a milhão menos D, o nome do banco de dados que a gente acabou de criar, restaura e o nome do arquivo de dump, que é teste 4. Bom, feito isso, você já está com o banco de dados restaurado, então SQL -L, vai ver que já foi restaurado o banco de dados com o ownership do usuário que a gente parametrizou. Agora tem um detalhe que é bem importante, que é o seguinte: dentro do arquivo de configuração tem esse parâmetro chamado datadir, onde você especifica qual pasta você quer que salve aqueles arquivos anexos. Então, nesse caso eu vou dar isso aqui e acessar esse diretório para vocês darem uma olhada. Então, esse diretório tem três pastas. A pasta DOMS é uma pasta que é raramente utilizada, mas tem uma funcionalidade que é meio oculta no sistema, que permite que você importe módulos através de arquivos zip diretamente pela interface. Quando você importa o módulo de arquivo zip pela interface, ele vai ficar salvo nessa pasta DOMS. No diretório Firestore, vai ter uma pasta para cada banco de dados. No nosso caso, como a gente fez uma restauração do banco de dados teste 4, eu vou fazer uma cópia com o parâmetro "-arp", que é um parâmetro bem interessante, que ele mantém todas as permissões e detalhes dos arquivos, tá? Copia também os arquivos ocultos de forma recursiva, e vou dar o mesmo nome mesmo nome do banco de dados que eu acabei de restaurar. Feito isso, a gente fez uma cópia dos arquivos anexos. Só mostrando mais uma coisa, essa pasta ela tem um conjunto de subpastas que são pastas nomeadas através de números hexadecimais para facilitar o acesso do sistema ao disco.
tá? Sem que ele tenha que acessar um diretório tão complexo. E dentro dessas pastas, nós vamos encontrar arquivos que são hashes que identificam os objetos dentro do sistema. Okay? Bom, só fazendo um link agora com tudo isso. Bom, aqui ó, já apareceu o nosso banco de dados, vou acessá-lo. E aí, tem um detalhe aqui, ó, que a gente consegue visualizar. Vou ativar o modo desenvolvedor. Vai ter fiquem tranquilos que vai ter uma aula que eu vou explicar só sobre isso. Acessar configurações, técnico. E aqui tem um local chamado Attachments. Nesse Attachments, a gente vai encontrar, por exemplo, o nome do arquivo, né? O conteúdo desse arquivo e tem coisas que estão ocultas aqui, mas esse cara aqui ele está salvo lá naquelas pastas lá que a gente procurou com um nome bem oculto, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui no terminal e acessar o banco de dados, a gente pesquisa nessa tabela aqui, ó, por exemplo, esse que é o teste de instalação, select, asterisco, from e attachment. Vou botar um baixo. Deixa eu só diminuir a fonte. Tá. Ó, consegui acessar aqui. Então, vai estar detalhado, né, os anexos, a pasta que está salva essa informação e o nome do arquivo, ok? Então, se a gente pesquisar só esse campo, fica mais fácil de ver. Aqui ele não aparece na interface. Bom, então, para cada anexo, para cada anexo vai ter um local e uma informação onde está salvo esse dado, ok? Então, aquela pasta é uma pasta que a gente não costuma acessar, né? Só quando dá algum problema. Às vezes até ocorre que desses dados, CSS, JavaScript, por algum problema corromperem e o sistema para de acessar. Então é sempre bom você ter backups aí desses caras, para você, no caso de uma pane, conseguir ter acesso novamente ao sistema. Tem também uma opção aqui, esse Regenerate Assets Bundles. Ele vai regerar aqueles dados
ele vai escrever novamente essas informações no banco de dados, restaurando esses arquivos. Bom, para a aula de hoje é isso e até a próxima.